noite, boa madrugada. Eu sou a professora Elcia Macedo e de maneira prática, objetiva, eu peço, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe os nossos vídeos e vamos ao verbete O que é História. Vídeos objetivos, pontuais, para que você tire a sua dúvida e sempre tenha conceitos aqui bem fundamentados. Então vamos ao que interessa. Primeiro, o significado do termo história, do grego história. Em geral, significa pesquisa, informação ou narração, e que já em grego era usado para indicar resenha ou a narração dos fatos humanos. Apresenta hoje uma ambiguidade fundamental. Significa, por um lado, o conhecimento de tais fatos, ou a ciência, que disciplina e dirige este conhecimento. E, por outro lado, os próprios fatos, ou o conjunto ou a totalidade deles. Essa ambiguidade está presente em todas as atuais línguas cultas, mas, em vista do maior uso do termo historiografia, um vídeo que já está aqui neste canal, e você pode consultar este verbete, para indicar o conhecimento histórico em geral ou a ciência da história, e não a arte de escrever história. Pode-se colocar no verbete historiografia o tratamento dos significados atribuídos à história ao longo do tempo, como conhecimento, e incluir neste verbete só os significados que foram dados à realidade histórica como tal. Tais significados são os seguintes, tá? História como passado, história como tradição, história como mundo histórico, história como objeto de historiografia. Então, aí nós temos essa história interpretada como passado, que pode, com boas razões, ser considerada uma tautologia. Agora vamos para o segundo significado de história. Em segundo lugar, a história pode ser entendida como tradição, em que crenças e técnicas são transmitidas e conservadas através do tempo, seja tal legado verificável pela historiografia, seja considerado como evidente, mesmo permanecendo obscuro e não verificável. Ao conceito de tradição, gente, pode vincular-se o conceito do filósofo Heidegger sobre a historicidade autêntica, que é nada mais nada menos a escolha para o futuro das possibilidades que já foram, sendo, pois, a transmissão de tais possibilidades da existência para si numa repetição decidida, que Heidegger chama de destino. A decisão constitui a fidelidade da existência a si mesma. Enquanto decisão, permeada de angústia, a fidelidade é ao mesmo tempo possível respeito em face da única alteridade que um existir livre pode reconhecer, ou seja, em face das possibilidades repetíveis da existência. Heidegger vai dizer assim: se o ser aí só é autenticamente real na existência, sua fatualidade constitui-se justamente no decidido autoprojetar-se para um poder ser que já foi escolhido. Mas então, o que foi autenticamente um fato é uma possibilidade existenciária em que se determina efetivamente o destino, a destinação comum e mundanamente histórico. Às vezes, porém, a tradição é entendida como conservação infalível e progressista de todos os resultados ou conquistas do homem. Nesse caso, o conceito identifica-se com a história como plano providencial. Agora vamos ao terceiro significado de história. História é o termo mais discutido filosoficamente.
E nesse terceiro significado, o mais relevante. Porque filosoficamente, história é o mundo histórico. A totalidade dos modos de ser e das criações humanas no mundo, ou a totalidade da vida espiritual ou das culturas. Bem, gente, nesse sentido, aqui historicamente filosófico, a história contrapõe-se à natureza, que é a totalidade do que é independente do homem ou que não pode ser considerado produção, que não pode ser considerado criação do próprio homem. Mas, nesse caso, permanece aparente com a natureza pelo seu caráter de totalidade do mundo. Explicando melhor, é no âmbito do conceito dessa história como mais relevante filosoficamente que se podem distinguir as interpretações filosóficas da história, que constitui a chamada filosofia da história. Entre as interpretações, pode-se considerar história como decadência, história como ciclo, história como reino do acaso, história como progresso, e história como ordem providencial. Na realidade, nós sabemos que um verbete não vai dar conta do conceito de história. Fique um pouco mais e veja que nós temos ainda muito a discutir, porque é um termo profundo, um termo que tem várias denominações, um conceito que vai, trasladando a nossa imaginação. O que importa é que nós falamos de 3 significados bem relevantes e que você agora sabe, pelo menos, que não se pode usar história com um significado único. Além desses 3, teremos ainda outros significados e outras aplicações para o termo história. Muito obrigada por se inscrever no canal. Clica e se inscreve se você é novo por aqui. O Elcia Macedo Academy é importante porque traz um conceito que vai estar ligado às concepções intelectuais. E esses verbetes, eles são trazidos a partir de dicionários da filosofia, como o de José Ferrater Moura, como o de Abaniano, como dicionários de outros autores que trouxeram outros verbetes. E sempre estaremos citando aqui as fontes pesquisadas. E vamos lá!